Vamos chegar? Quem tá aqui, hoje eu vou fazer uma técnica um pouquinho diferente. Normalmente a gente faz com a respiração. Então, sei que vocês, muitos estão no trabalho, né, ou em algum lugar que tem mais pessoas. Então eu vou dizer assim pra vocês, ó. Hoje não precisa fechar os olhos, não vamos respirar de olhinho fechado, porque quem acompanha as outras lives sabe que a gente sempre faz um momento cheguei com o olhinho fechado. Agora não. A gente vai observar o nosso corpo de olhos abertos mesmo. O que acontece só é que diminui um pouquinho a concentração. Mas ó, agora, nesse momento, gostaria que vocês prestassem atenção na região da cabeça, do couro cabeludo, sem tocar, não precisa tocar. Agora a gente vai, é um exercício mesmo, tá? A gente vai se exercitar buscando essa percepção mais aguçada. Então, observa a sua região de couro cabeludo, ó. Agora vai buscando a região do pescoço e sem tocar, tá? Porque o toque ele ajuda, mas nesse momento o que eu quero com vocês é um pouquinho de uma meditação mesmo, sabe? Eu quero forçar mesmo. Então agora, ó, observa essa região do pescoço, a região dos ombros. Vai observando isso, vai sentindo, vai tentando sentir sem tocar. Olha como é, né? É desafiador, né? Eu sei que é. E essa é a busca, né? A busca é essa conexão profunda com a gente, muito rápido, muito sensível. Agora, ó, vai descendo essa percepção, vai observando sua coluna. Como é que tá a coluna? Se precisar, até encaixa um pouquinho assim as vértebras, ó. Se encaixa. Observa agora aqui a sua região da barriga. Como é que tá essa região? Tem fome aí? Tem um barulho de digestão? Tá saciado? Tá muito inchado? Comeu muita coisa diferente? Observa isso, se observa. A melhor pessoa para conhecer o seu corpo é você, né? E quanto mais a gente se entrega para esses movimentos de meditação, em que a gente conhece o nosso corpo, mais rápido a gente percebe quando tem algo fora do comum, sabe? Quando tem uma doença ou quando tem algo diferente. Então, essa percepção, o autoconhecimento, ele não tá só aqui, ele tá em tudo. Vamos continuar um pouquinho mais. Percebe o seu peso onde você está sentado ou sentada, se você estiver sentada, né? Então, observa o peso que você faz na cadeira, ó. Olha que legal, a hora que eu falo com vocês eu me conecto, né? Não tava nem sentindo a cadeira, porque é tão normal a gente sentar, né? Mas não, ó, tem um peso que eu faço, tá vendo? Agora observa a região das pernas, como é que tá essa perna? Tá cansada, tá relaxada, né? Qual é a sensação que você tem aí? E chega lá na ponta do pé. Olha que bacana. Para quem tá de pé, para quem tá com os pés apoiados, sente, né? Sente o pé, o contato do pé com o chão. Olha que legal, né? Como aqui na Mentalize e Realize a gente adora desmistificar algumas coisas, porque as pessoas contam histórias muito mirabolantes sobre coisas que deveriam ser básicas, e aí todo mundo se assusta, não quer fazer, né? A gente acabou de fazer uma meditação. Claro que a gente não se aprofundou, mas a gente colocou o nosso estado de concentração em um ponto, né? A gente ficou focado aqui, focada em um ponto específico do nosso corpo. E vocês percebem que quando a gente faz isso, todo o resto perde o sentido, né? Eu não consigo dar atenção para mais de uma coisa. Então, quando eu foco, por exemplo, na minha coluna, né? Se eu realmente focar, observar a minha coluna, ó, parece que até o som, assim, né? E é isso mesmo. O corpo, ele começa a te preparar para centrar essa atenção. Então, parece que até o som, assim, fica mais abafado, eu já não ouço mais. Olha que bacana, gente. Então, a ideia é desmistificar. Você pode meditar rapidamente, assim, ó. Precisa tomar uma decisão, sai para beber uma água, dá uma respirada. Você tá meditando, né? Dá uma respirada, se concentra em um ponto, dá uma meditada e pensa em uma coisa específica. Pensa, eu gosto muito de falar sobre tomada de decisão, né? Quando você vai tomar uma decisão, sai de cena, vai para um outro canto e pensa nas duas decisões. Se eu fosse por esse caminho, imagina mesmo, se imagina lá na cena, né? É um estado de concentração, assim como esse que vocês fizeram agora no corpo, tá bom? Bacana, né? Me contem aí o que vocês acharam, se conseguiram aí observar o corpo, relaxar, sentir um pouquinho do que estava acontecendo aí, né? E vou repetir para que, né, se alguém não estava lá no começo, quanto mais a gente conhece o nosso corpo, mais rápido eu consigo identificar quando algo está fora do comum,
né? E aí, essa é a nossa busca, né? A nossa busca é que ninguém tenha que dizer pra mim o que tá acontecendo comigo. É que eu rapidamente encontre. Claro, pessoas vão me ajudar também, profissionais vão me ajudar também, mas essa é a linha que eu e a Flá a gente defende muito, né? Que é a linha de você tem todas as referências dentro de você. Você tem condições de ter todas as referências para tomar decisões, para se curar, para entender o que você tá sentindo por aí, tá bom? Muito bem, boa tarde para quem tá chegando, muito feliz que vocês estão aqui, viu? Hoje o nosso tema então é como nossos pensamentos moldam a nossa realidade. Será que nossos pensamentos moldam a nossa realidade? Será que é o contrário? Será que a realidade molda o nosso pensamento? Já pararam para pensar nisso? Então, os estudos diversos, né, explicam que mente e corpo formam um sistema só. A gente vem falando sobre isso, né, nessas aulas aqui abertas. Mente e corpo sempre formam um sistema, e esse sistema ele vai trabalhar. Deixa eu fechar aqui porque tem um barulho do moço do gás. Então, mente e corpo vão formar sempre um sistema que vai se retroalimentar, né? E aí assim, será que é o corpo então que molda a mente? Ou será que é a mente que molda o corpo? Não importa, essa é uma ordem que já não importa mais porque é um alimentando o outro. Então, eu trouxe aqui para vocês um ciclo, que é o ciclo da hipnose. É o ciclo que cada lugar vai chamar de um jeito, né? Mas é o ciclo da transformação. E o que ele quer dizer pra gente, né? Existe uma realidade, então a gente vai olhar todos os âmbitos. Existe aqui no meio uma realidade. Essa realidade, ela vai gerar uma comunicação. Essa comunicação vai gerar um estado que vai reforçar a realidade. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Então, eu tenho a realidade. A realidade, ela gera uma comunicação que vai gerar um estado e que volta para reforçar essa realidade. Mas como é isso, né? Então, vamos pegar um exemplo real. Adoro fazer essas metáforas, né? Então, imagina que eu tenho uma realidade que eu não sou boa para falar em público. Porque em algum momento eu fui falar em público e não fui bem sucedida. Ok, isso é uma realidade. Só que eu começo a mandar uma comunicação pro meu cérebro de que eu não sou boa em falar em público. Então, eu vou ter uma nova apresentação, uma nova chance. E aí, o que eu faço? Eu falo, cara, mas eu não sou boa. Ai, não vai dar certo. Ai, eu não consigo. Ai, eu sou péssima pra falar em público. Sabe essas coisas que a gente fala na roda de conversa? Que a gente fala, nossa, eu sou péssima nisso. Nossa, eu sou... Que muitas vezes a gente sabe que a gente tá se menosprezando e a gente continua fazendo, sabe? Quando a gente... às vezes é verdadeiro mesmo, né? Às vezes, não cozinho bem, não falo bem em público. Às vezes tem alguma coisa mesmo que eu não sou boa. Mas não tem vezes, gente, que a gente fala mal de nós mesmos quando nem é verdade. Boa tarde, Rezinha. Tudo bem, meu amor? Que bom que você tá aqui. Então, são esses momentos que a gente tem que observar. Eu tenho mesmo uma realidade, só que a minha comunicação, ela vai reforçar esse estado. Então, eu usei o exemplo. Eu não sou boa para falar em público. Quando eu tenho que falar em público novamente, eu reforço a comunicação, eu fico falando várias vezes que eu não sou boa para falar em público, e aí chega o momento de falar de novo em público. O que acontece com o meu estado? Porque aí lembra, né? Corpo e mente formam uma coisa só. Então eu tô aqui falando, a minha mente tá mandando impulsos pro corpo de que eu não sou boa para falar em público. Então a mente fala, ok, seu desejo é uma ordem. E aí ela começa a me preparar para ser uma pessoa ruim falando em público. Aí ela vai fazer a minha voz gaguejar, ela vai me colocar para tremer, ela vai me dar aquele branco que eu vou esquecer tudo. Porque eu mandei esse comando primeiro, né? A partir da minha comunicação eu falei, eu não sou boa para falar em público. Aí, de novo, né, como eu falei, a mente diz, seu desejo é uma ordem, é assim que eu tenho que me comportar? Então tá bom, eu me comporto assim. E aí eu reforcei esse ciclo, que é o mesmo ciclo da hipnose. É o ciclo que vai acontecer com trauma, é o ciclo que vai acontecer nessas sensações ou nesses momentos em que eu não vou muito bem. É assim que vai acontecer num comportamento. Sabe aquele comportamento que a gente não gosta e quer tirar?
Só que eu quero tirar o comportamento, mas eu fico falando dele, sabe? Então, eu sou muito ansiosa, né? Então eu tenho às vezes um comportamento ansioso, mas eu me empodero daquilo. E aí eu falo, não, a minha ansiedade, porque daí virou até amiga, virou minha, da família, né? Então essa comunicação, gente, a gente não tem noção do quanto é importante as coisas que a gente verbaliza realmente, né? E aí eu tô falando agora dessa comunicação falada, mas a gente vai chegar depois na comunicação não verbal. Então, recapitulando, tem uma realidade, sim, é verdadeiro alguma coisa que você esteja passando, só que a sua comunicação reforça o seu estado. Então, se a comunicação é, nossa, eu não sou boa mesmo, o seu estado vai se preparar para não ser boa mesmo. A partir dessa realidade, eu começo a gerar comportamentos. Eu começo a ter, de repente, começo a me calar mais nesse exemplo que eu dei de não conseguir falar muito bem em público. Eu começo a ter um comportamento onde eu me calo mais mesmo, um comportamento onde quando perguntam se alguém quer falar em público, eu não levanto a mão. Quando eu tô numa roda, alguém fala, tem pergunta? Eu tenho uma pergunta assim aqui, ó. E eu não levanto a mão, porque lembra que eu não sou boa em falar em público? Lembra que eu já mandei essa comunicação? Lembra que o meu corpo já se preparou para isso? Então o que acontece? Eu começo a gerar comportamentos que vão reforçar o meu estado de não ser boa em falar em público. Então aí, quando eu deixo de levantar a mão para fazer uma pergunta, concordam que eu tô deixando de treinar para falar em público? Porque às vezes o fato de eu falar um bom dia pro meu vizinho, eu tô falando em público. Só que tem gente que vai entrando num estado tão interno, né, e com tanto medo, com tanto estresse, que essa pessoa ela não cumprimenta mais as pessoas. Vocês já viram, acontece muito com adolescentes, né, do adolescente começar a andar assim, ó, de cabeça baixa, porque ele não quer ver, ele não quer falar com ninguém, ele não quer ser visto. E aí quando eu reforço esse comportamento, eu passo a vivenciar uma experiência. Então eu reforço o comportamento, por exemplo, de não levantar a mão lá, porque eu acho que eu sou uma pessoa ruim para falar em público. E aí eu começo a ter uma experiência do calar. Então eu tinha uma pergunta para fazer, eu não levanto a mão, eu tenho essa experiência eu fiquei quieta, foi melhor assim, né? Também não passei vergonha. E aí eu reforcei um ciclo inteiro de que eu sou ruim em falar em público. E aí olha quanta coisa aconteceu. O problema era só falar em público, mas daqui a pouco eu parei de cumprimentar os meus vizinhos, eu comecei a andar de cabeça baixa, eu comecei a me fechar na casca. E aí não é mais só o problema de falar em público. Daqui a pouco eu sou uma pessoa que estou com indícios de depressão, estou com estresse agudo, com uma ansiedade generalizada, porque eu vou ter que sair em público. Entendem? Então, assim, todo esse ciclo ele acontece todos os dias, todas as horas, a partir principalmente da nossa comunicação, né? Alguma coisa aconteceu, então eu tenho sim uma realidade, mas onde que o jogo muda? Na comunicação. O único desse ciclo todo, ó, vou mostrar de novo aqui pra vocês, ó, desse ciclo inteiro que eu tenho aqui, o único ponto que eu consigo modificar é a comunicação. Porque se eu tentar mudar o meu estado, ó, imagina, o coração já tá disparando, eu tô tremendo, eu consigo falar, corpo, 1, 2, 3, parou de tremer? Não consigo. Corpo, chega, ó, parou, não vai bater coração mais. Não consigo, certo? Eu consigo mudar o meu comportamento? Se fosse tão simples mudar um comportamento, todo mundo tava indo na academia, se alimentando bem, dormindo cedo, acordando cedo, certo? Não é simples mudar um comportamento, eu preciso de um treino que tá dentro desse ciclo aqui que a gente tá falando, né? Então não é pelo comportamento que eu começo uma mudança. É pela experiência que eu vivenciei? Não, a experiência ela é o resultado de tudo isso que a gente tá falando, né? A experiência é o momento final, é a consequência. Ou seja, o único ponto dessa história toda que eu falei que eu consigo mudar é a comunicação. E aí pode ser a comunicação verbal, ao invés de eu falar, eu sou ruim, eu sou péssima para falar em público, o que eu faço? Olha, eu não tive boas experiências falando em público, mas eu vou buscar fazer melhor. Eu quero, eu desejo, ou ainda, eu não quero. Mas não é porque eu sou péssima para falar em público. Nossa, eu sou horrível para falar em público. Eu não quero, não tô preparada nesse momento, porque daí vocês entendem que soa como uma decisão.
Não é como uma fuga, ai, nossa, eu sou tão ruim em falar em público, ai, queria tanto falar em público, nossa, meu sonho era falar em público, mas eu sou horrível. Aí eu tô mandando uma comunicação pro meu cérebro de coitada, de vítima, meu Deus, tira ela de lá, alguém ajuda ela. Agora, se eu disser assim, olha, tive um evento traumático mesmo falando em público e eu não quero ainda, não estou pronta ainda, mas quando eu me sentir melhor, eu vou me aprontar para falar em público. Vocês percebem a diferença? Vocês percebem a diferença no meu corpo? Toda vez que eu vou reclamar, o meu corpo desce. E aí é natural, isso é natural, não tem como eu dissociar. É natural que eu fale, ai gente, não consigo, ó, meu ombro, não consigo falar em público, nossa, sou tão ruim falando em público. E é natural também que quando eu mudo a minha comunicação, né, quando eu tô aqui, ó, eu falo, olha, eu não tô pronta ainda. Foi muito traumático para mim aquele momento e eu não estou pronta ainda para falar em público. E olha aqui, eu me empoderei. Se alguém vier aí tentar negociar comigo, eu tô pronta para dizer, não, ok, eu em breve vou voltar, sei lá, qualquer coisa que eu quiser. Mas corpo e mente formam um sistema só. Essa é a grande base, assim, das lives que a gente tá fazendo agora, eu e a Flavinha, né? As lives que a Flávia fez, a que eu tô fazendo, as próximas, vão falar muito desse sistema pra que vocês entendam o que a gente estuda todos os dias, né? Eu e a Flá. Então, não tem como dissociar, certo? Aqui eu falei nos mínimos detalhes pra vocês entenderem. Não tem como eu dissociar, tem como eu começar a mudar a comunicação verbal e não verbal. E eu posso começar pela minha comunicação verbal, que como vocês viram, o meu corpo cresce. Não tem, gente, não tem como no dia a dia eu falar assim pra vocês, nossa, cara, eu tô tão triste com o corpo assim, ó. Eu tive que fazer o maior esforço aqui pra falar pra vocês. Nossa, tô tão triste, tô acabada. Nossa, olha, eu não paro de chorar. Nessa postura, não dá. Vocês viram que sou até irônico? Ou ainda não dá pra eu falar assim, né? Tipo, nossa, tô super feliz. Ó, tô bastante feliz. Não cola, né? Alguma coisa não cola. Então não dá. Quando a gente tá no automático, o nosso corpo ele vai dando essa comunicação. Então o que eu posso fazer? Mudar a minha comunicação verbal ou eu posso mudar a minha comunicação não verbal. Então eu tô num dia que não tá bacana, um dia complexo, só que eu já percebo que o meu ombro cai, o que eu faço? Não, vai ser melhor, amanhã eu vou estar melhor, bora pro jogo. Me olho no espelho e falo, bora, você já passou por muita coisa, você já viveu muita coisa, vamos pro jogo, hoje é só um dia. E você vai se perceber muitas vezes fazendo assim, ó. E aí você vai falar, não. Bora pro jogo. Então, a provocação da live lá no começo era exatamente essa, né? Foi a provocação que eu fiz lá na chamada da live. Então, já que os nossos pensamentos moldam a nossa realidade, será que então a gente pode usar isso a nosso favor? Será que a gente pode usar isso para conquistar os nossos sonhos, os nossos desejos? Né? Vocês acham que a gente pode? Com o que eu falei até aqui? Me contem um pouquinho como é que tá sendo até aqui. Eu vi que tem comentários, então deixa eu ver. Ai, querida Jéssica, ela colocou que saudades de escutar você falando, Paulinha. Jéssica é uma querida, trabalhamos juntas e ela é mamãe de gêmeos também, então a gente trocava muita figurinha. Muito bom, Jé, que delícia também. Ó, tô feliz que você tá aqui, não consigo te ouvir, né, mas tô muito feliz. A Rai colocou assim, ó, eu quero e preciso falar em público. Meu maior medo a vida toda era esse, né, era essa de falar em público. Isso, e aí vem questões, Raizinha, da nossa vida como um todo, né? Esse sistema, como é que esse sistema se forma, né? A gente tá lá, muitas vezes pequenininha, naquela geração que foi a nossa geração, né? Anterior dos nossos filhos. E aí a hora que eu ia falar... Nossa, quem aqui, quantos de vocês aqui e que vão assistir depois, ouviam assim, criança não abre a boca, ouviu? Seu tio vai chegar, sua avó vai chegar, sua tia vai chegar, criança, ó, silêncio, criança não abre a boca. Ou frases de criança não palpita, quem manda aqui sou eu, quem manda aqui é o adulto. Frases, todos nós ouvimos e tá tudo bem, porque a geração anterior ela ouviu muito mais, né? Então ela tava simplesmente reproduzindo. Mas são essas pequenas frases que vão colocando a gente muitas vezes nesse lugar. E aí vem uma série de coisas, aí vem às vezes uma sociedade que continua, né, numa condição mais machista. Então, às vezes tinha um homem, um marido, um pai que falava pra gente, fica quieta, você é mulher, eu que falo, eu que resolvo, né? E aí não era numa condição bacana de polo positivo e negativo que a gente fala hoje em dia. Não, era numa condição de fique quieta. Você não tem o direito
de verbalizar. E quando isso acontece, já é um aprendizado implícito, é o que a gente está falando aqui. Qual era a realidade? A realidade é que eu me calasse. Essa era a realidade. E aí, em algum momento, eu tentei usar a comunicação. Então, eu tentei, por exemplo, negociar e falar, viu, por que eu não posso falar pro meu pai? E aí, o meu pai gritou comigo, meu coração acelerou, eu entrei num estado, né, um estado assustado. E aí, eu mandei de volta uma comunicação pro meu corpo, falando assim, ó, não tenta não, você quase apanhou do seu pai, melhor você ficar quieta mesmo. E aí muitas coisas vão acontecendo, sabe? Depois eu vou e eu vivencio mais alguma coisa na minha vida, sei lá, na vida, na escola, que eu passo vergonha. Aí reforçou o ciclo pra mim. Eu falo, poxa vida, acho que né, não consigo, não vou falar em público. E aí a gente vai criando dentro da gente todo esse ciclo de realidade que gera uma comunicação, que gera um estado, que reforça a realidade. E essa realidade gera um comportamento que gera uma experiência que reforça essa realidade. Então, como fazer para reverter? Como? Então, na aula de segunda-feira da Mentalize e Realize, a gente vai trazer o tema na íntegra. Mas eu já trouxe um pouquinho para vocês aqui, que é a comunicação. É eu começar mudando pela comunicação. A comunicação verbal, não verbal. Então, eu posso mandar esses estímulos para o meu corpo. Outro tipo de comunicação não verbal. Às vezes eu tô num dia que não tá muito bacana, eu vou lá e me visto bem. Porque é natural que num dia que eu não tô muito bem, tudo fique meio obscuro. Então, o que é natural? Se eu puder, eu vou ficar em casa de pijama. Mas como agora eu tenho consciência de que tudo isso é um sistema e que a única forma de modificar esse sistema é a comunicação, né? O ponto de partida é a comunicação. O que eu faço? Em consciência, eu vou lá e me visto bem. Eu vou lá e passo uma maquiagem. Eu vou lá e ponho a cara na rua para conversar com alguém. E aí, né? Aí devem estar vindo pensamentos na cabeça de vocês. Poxa, mas tem dias que eu não dou conta, tem dias que daí eu me entrego completamente, ou eu não consigo, né, puxar o fio da meada pela comunicação. E aí veio o que a gente sempre fala aqui, que é o adultecer. Quem não consegue, né, quem não dá conta, quem não domina o seu corpo e a sua mente é a criança. Então a nossa criança interior que tem medo, é a nossa criança interior que não quer sair da cama mesmo, que não quer fazer o que tem que ser feito. E aí se tiver muito mais forte que você, se na maioria dos dias você tiver numa realidade não tão bacana e você não estiver conseguindo mudar essa comunicação, verbal ou não verbal, aí tá na hora de procurar ajuda, porque aí a sua criança interior, ela tá ressaltando muito. O que é a criança interior, gente? Experiências que nós vivemos, que elas foram a partir de uma forte emoção, elas foram automaticamente armazenadas no subconsciente. Então, automaticamente, essas memórias, elas são armazenadas na região subconsciente, elas não são acessadas mais, pelo menos não à disposição, né? Elas ficam protegidas pelo nosso senso crítico. E aí que mora o perigo, porque vez ou outra essa emoção vai surgir, só que eu não tenho controle para lidar com ela porque eu não conheço ela tá muito escondidinha, entende? E aí, se você tiver muito nessa criança interior, lembrando, reforçando, né? A criança interior, então, são essas memórias mais traumáticas. A criança interior é toda a memória que a gente teve, né? Ali da nossa infância, mas a criança interior ferida é a que captou essas dores. E aí a hora que eu tô vivendo muito nessas dores, aí eu preciso de ajuda, porque eu preciso olhar para essas dores, dar um novo significado para essas dores, para então eu ser mais forte do que essa criança, para então eu poder mandar no jogo, né? Eu poder sim acordar num dia não tão bom, que nós vamos ter vários, e aí sim eu poder olhar no espelho e falar, olha, não é um dia legal, eu não estou me sentindo bem, isso é verdadeiro, mas eu vou sim colocar uma roupa bacana, vou colocar um batom, se eu sou mulher, vou me vestir e vou levantar, né? E lógico, né? Aqui na Mentalize e Realize vocês vão ver que a gente sempre fala de se permitir também. Tem dia que a gente quer útero, tem dia que a gente quer aqui, ó, ficar no útero, num cobertor deitadinha, e tá tudo bem. Um dia, né? Agora, eu tô falando aqui pra quem sente que não tá conseguindo mais dar conta dessa realidade que vive. E aí a realidade é tudo que eu passo.
né? A realidade são as frases que eu falo, são as crenças que eu tenho. A realidade é a minha forma de ver a vida. E por isso também que, né, nas chamadas de hoje eu coloquei lá, será que a realidade existe? Será que a cor que você vê aqui, ó, é a cor que eu vejo? Né? Será que as coisas que você enxerga como verdade absoluta são as coisas que eu enxergo? Não são. Eu já te respondo, não são. A realidade, ela depende de tudo isso aqui que a gente falou, ó, tudo isso aqui vai formar a minha realidade. Então é impossível que a minha realidade seja igual à sua. É impossível que a minha realidade seja igual à da minha irmã, né? Podem ser irmãos gêmeos. É impossível que os irmãos gêmeos tenham a mesma realidade, porque cada um captou essas coisas do seu jeito, da forma como foi visto, como foi amado, das palavras que ouviu, sabe? Tá fazendo sentido, gente? Me ajudem aqui pra eu ver se tá. Porque assim, ó, a gente. Live é uma coisa, porque quem faz live vai entender o que eu tô falando. A gente entra num devaneio aqui, né? Porque você começa a conversar com você, entende? Sabe aquela conversa que você tem em casa, assim, que você tem, tipo, no espelho? A live é isso, se você não tomar cuidado. Então me ajudem aqui, vão me falando se faz sentido. Então, no tema, hoje, recapitulando. Muito obrigada, Laine. Muito obrigada, pra ver se eu não tô devaneando sozinha. Porque se a gente estiver devaneando todos juntos, aí tá ótimo. Aí a gente chegou onde a gente queria, né? De filosofar juntos e, meu, abrir a mente. A questão é se eu estiver falando sozinha aqui, né? Vocês falarem, nossa. Olha lá, a Flá colocou assim. Por isso é tão importante nos autoconhecer e nos entender. É verdadeiro. Pra quem perdeu o começo da live, a live vai ficar por um tempinho ainda salva no Instagram. Quem perdeu o começo, lá no comecinho eu fiz uma meditação diferente hoje, né? A gente fez uma meditação observando os pontos do corpo, que é esse autoconhecimento, né? Então, reforçando com vocês, observem, se observem desde o observar os pontos do seu corpo até o observar a sua realidade, até o observar como eu acordei hoje, né? Como que eu reagi a forma como as pessoas me falaram? E quando aquilo aconteceu, que era uma realidade, que palavras eu falei pra mim mesma, né? A comunicação ali. Eu olhei no espelho e eu tava o quê? Cabisbaixa? Ou eu olhei no espelho e eu falei, não, peraí, deixa eu organizar essa ideia aqui, porque o que falaram pra mim não é meu, não é possível. Ou ainda, cara, faz muito sentido o que falaram e eu tô triste por isso, porque eu ainda não melhorei tal ponto. Olha que legal, olha a diferença de eu esbravejar e falar, meu Deus, falaram uma coisa pra mim, eu não concordo, meu marido falou que eu não faço uma coisa, eu não concordo, eu tô brava, nananana, do que eu parar, entender que aquilo foi uma realidade, aconteceu, discutimos, ele falou, parei. E aí eu começar a pensar, que comunicação eu mando pra mim? É isso mesmo? Eu sou assim mesmo? Isso faz sentido? Isso não faz sentido? Ah, isso é meu. Ah, não, isso aqui não é meu não, isso aqui é dele. Né? Organizar tudo isso pra daí acalmar o meu estado. Pra daí na próxima vez eu nem deixar chegar num estado mais abalado. Ó, a Flá colocou assim, ah, querida, eu amo te ouvir explicando, amiga. Minha amiga, minha parça, minha sócia. Eu também, Flá, amo te ver explicando. Quando a live é da Flávia, eu fico do outro lado aqui, assim, ó. E olha que a gente estuda as lives antes, né, Flá? A gente estuda juntas. Então eu fico aqui, parece que eu nunca ouvi o tema, porque é delicioso. A Laine colocou, esse assunto de adultecer é sempre um tapa na cara mesmo. Sim, Laine. E é um tapa na cara de vocês e meu, né? Que eu tô aqui me olhando, né? Tô olhando a minha própria carinha aqui. E é isso mesmo. Porque a gente tá nesse processo, né? Tá todo mundo nesse processo se construindo, se reconstruindo, se desconstruindo, que é o mais importante. Então, é um tapa na cara e é pra gente pensar mesmo, né? Eu costumo falar, né? Quando a gente recebe esses tapas, né? A gente consegue balançar, mas para olhar os dois lados. Para olhar, será que eu ainda não evoluí isso? Meu Deus, que vergonha, eu preciso evoluir. E às vezes é um balançar para falar assim, não, eu já melhorei isso. Não, esse aqui não serve pra mim mais não, né? Então são bons esses chacoalhões assim para as duas coisas, pra gente olhar e ver o que ainda precisa melhorar, mas também pra gente às vezes olhar e se empoderar, sabe? E se aceitar o que a gente já evoluiu, sair ai, não, mas eu tô no caminho, tô melhorando, ai não é pra mim, né?
Isso, a Lane colocou, sempre muito positivos. Muito bom, pessoal. Então, assim, ó, fizemos aqui essa introdução do ciclo de transformação, né, que é o ciclo da hipnose, inclusive, para quem vem pra gente, vem para as mentorias individuais, é assim que se forma um ciclo de hipnose, é sempre com todo esse processo, realidade, e para mudar uma realidade eu preciso começar pela comunicação, aí isso vai mudar o meu estado, vai gerar uma nova realidade ou vai reforçar uma realidade, que vai gerar novos comportamentos, que vai gerar novas experiências e também vai reforçar a realidade. Isso serve para tudo. Olha, muitas vezes nas mentorias, né? Acontece, às vezes a gente tá na mentoria, sempre resultados muito rápidos, mas de repente acontece uma coisa na vida da pessoa e a pessoa fala, ah, não acredito, ah, eu acho que não deu certo pra mim e tal. E aí eu falo, meu Deus, como não existe não, dá certo, porque esse ciclo aqui, ó, a gente vai repetir pro resto da vida. Então, às vezes, assim, eu quero alguma coisa muito, eu tenho que reforçar esse ciclo de comunicar bem pra mim, dizer que eu sou capaz, falar que eu consigo, né, me fortalecer pra mudar o estado. Então, assim, não tem foi tudo por água abaixo. Isso é um aprendizado pra gente fazer pra sempre, pra sempre. Nossa, Paula, que cansativo, pra sempre. A gente faz o ciclo negativo pra sempre. A gente fica a vida inteira reforçando o que não tá bom na gente. Né? Eu falei do exemplo do falar em público. Se você não traz pra consciência, você fica uma vida inteira falando, nossa, eu sou super tímida, eu não sei falar em público. Nossa, eu sou horrível em público. Nossa, em público, menina, me dá branco. Nossa, me dá gagueira. Eu esqueço tudo que eu te falo. Você não tá reforçando o ciclo pro não? Então bora reforçar o ciclo pro sim, né? É isso que a gente vai construir. E para quem tá na Mentalize, a gente já deu vários exercícios diários, porque melhor do que ter que pensar na hora que eu tô na crise, é eu acordar e já fazer o que tem que ser feito. Eu acordo e eu já falo frases de afirmação. Eu acordo, eu já me olho no espelho e falo, você consegue. Ou eu acordo, eu escrevo no papel, eu sou forte, eu consigo, eu dou conta, eu cresci, né? Eu sou produtiva. E aí cada um tem suas frases de afirmação. Aí tem que assistir a aula na Mentalize e Realize. Nós temos uma aula bem bacana, foi a primeira aula desse ano, que tá lá dentro da plataforma da QIFI, que a gente vai explicando os exercícios para você não ter que pensar no momento da crise, para você pensar lá de manhã e aí você passa o dia inteiro fortalecida de quem você é, ou fortalecido. Por quê? Porque a primeira hora do dia, ela diz exatamente o que vai acontecer em todas as outras. Então, se você fortalece a sua primeira hora do dia com o exercício que a gente passa lá na Mentalize e Realize, não precisa se preocupar, porque o seu ciclo de positividade vai durar o dia todo. Vai ter altos e baixos? Vai ter oscilação de energia? Pode ter. Só que muito rápido você recupera a consciência. Então você se pega reclamando 3 horas da tarde e você fala, não, peraí, gente, peraí. De manhã eu fiz exercício da gratidão, escrevi por tudo que eu era grata, e agora tô reclamando porque aconteceu X coisa. Não cabe. E muito rápido você recupera, entende? É isso, gente, é ficar trabalhando com a nossa energia o tempo inteiro. Tá bom? Me contem aqui. Ó, a Laine colocou, melhorar cada vez mais e evoluir sempre. É isso. Então me contem se fez sentido. Depois, nessa live que fica gravada aí, ela fica aproximadamente por um dia. Vocês podem colocar também comentários ali pra gente saber se tá fazendo sentido, se tá no caminho certo. Vocês podem mandar também nos canais da Mentalize e Realize que temas vocês gostariam de ver aqui, que a gente vai fazendo os bloquinhos e a gente traz aqui nessas aulas, mas a gente também coloca lá na aula fechada da Mentalize com o exercício mão na massa. Então, né, nos ajudem a construir tudo que vocês querem e gostam de ver aqui, tá bom? É feito pra vocês, né? É feito por nós, pra nós também, porque nós somos as primeiras que ouvimos, né? Eu e a Flá, mas principalmente pra vocês, tá bom? Muito obrigado por estarem aqui comigo, por participarem e, como, né, a gente sempre fala, eu não desejo que vocês tenham um bom dia ou que vocês tenham uma boa semana. Eu desejo que vocês façam uma boa semana, que vocês façam bons dias por aí, tá bom? Um beijo